Reflexão para nós hoje, baseada no livro de Juízes, capítulo 6 e o capítulo 7. Mas eu quero ler apenas o versículo 11. É claro que nós iremos fazer uso desses dois capítulos aqui citados por mim durante essa reflexão, durante esse sermão. Portanto, eu quero me deter apenas no primeiro ponto. O texto diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do calvário que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerrita, e Gideão, seu filho, estava maiando trigo no lagar para o pôr salvo dos medianitas. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida por todos os meus queridos e amados irmãos. Quem não conhece a história de Gideão? Mas eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração através dessa reflexão. Queridos, antes de entrar no texto lido, propriamente citado por mim, eu quero ilustrar o que eu vou falar nessa noite. Certa lenda dizia que duas crianças estavam a brincar na lagoa de gelo. E de repente, nessa tarde muito ensolarada, o gelo quebra e uma das crianças cai. E desesperadamente, aquela criança que ficou pega uma pedra para salvar o seu amiguinho que caiu dentro da água. E ele consegue, com muitos golpes, quebrar aquele gelo e salvar o seu amiguinho. E de repente, ele se vê ensanguentado e com as mãos trêmulas e o corpo dolorido. E de repente chegam os bombeiros e, abismado, impressionado com aquele caso, fica impressionado e pergunta como é que uma criancinha com as mãozinhas desse tamanho conseguiu fazer esse grande feito e salvar o seu amiguinho. É aí que um ancião aparece e diz: Eu sei a resposta. E eles curiosamente perguntaram: Como foi que ele conseguiu? Ele disse, o ancião respondendo: É porque não tinha nenhuma pessoa aqui dizendo que ele não iria conseguir. Assim também, queridos, é a nossa vida. Às vezes, quando nós damos ouvidos ao que as pessoas dizem, ou o que nós sentimos, ou o que o diabo diz, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja, colocando nossos dons e talentos. Na verdade, nós somos fracos, mas Deus se põe do nosso lado e diz que nós somos fortes. Sozinho nós não conseguimos, mas com Deus nós conseguimos. Então, eu quero que os amados ouvintes vejam essa reflexão e, apesar do medo, do fracasso, se coloquem à disposição de Deus para trabalhar na sua obra. Porque foi isso que Gideão fez. Foi isso que Gideão fez. Gideão colocou-se ao lado de Deus depois que Deus apareceu para ele, como nós vimos aqui nessa passagem desse texto. Deus aparece para ele e diz: Eu sou contigo. Continue, que eu sou contigo. Vá com essa força, que eu sou contigo. Então, queridos, Deus chama os fracos. Esse é o tema para a nossa reflexão. Deus chama os fracos. Deus chama as pessoas fracas. Deus usa as pessoas fracas. Quem chamaria Abraão, com quase 80 anos de idade, para uma mulher estéril, para ser pai de uma grande nação? Quem chamaria um menino pastor de ovelha para ser um rei de Israel modelo? Quem chamaria uma mulher simples e pobre da Galileia para ser mãe do Filho de Deus, o Salvador da humanidade? Quem chamaria 12 homens fracos, simples, para serem responsáveis de levar o Evangelho para o mundo inteiro? Portanto, quem chamaria Gideão? Sim, quem chamaria Gideão? Deus chama Gideão. Só mesmo Deus pode escolher pessoas. Ele chama pessoas fracas. Gideão também era fraco. Israel estava sofrendo a opressão dos midianitas e ele nem imaginava que poderia ser o libertador que Deus ia usar. Deus chamou Gideão. Ele estava malhando o trigo num local impróprio, com medo dos medianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente. O lugar de malhar o trigo era nos montes, onde tinha a brisa, o vento, mas os amalequitas eram numerosos, os medianitas eram numerosos. E o texto diz, no contexto, que eles vinham como um gafanhoto e destruía toda a plantação, toda a lavoura dos israelitas. Israel, naquele tempo, enfraqueceu muito. É claro que Israel estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Israel enfraqueceu muito por conta da desobediência. Apesar da desobediência, apesar da fraqueza do seu povo, apesar da sua limitação, Deus chamou Gideão. E Deus chamou você. Deus me chamou. Portanto, Deus escolhe pessoas fracas e quer usar pessoas fracas como eu e você. Deus poderia ter chamado outra pessoa, qualificada, preparada, mais forte, mas ele chamou Gideão e prometeu dar a vitória. Está registrado no capítulo 6, versículo 16, ele diz: Eu vou contigo, eu vou lhe dar a vitória. Deus está dizendo para mim e para você, apesar da sua fraqueza, apesar dos seus fracassos, apesar das suas dificuldades, Deus está dizendo que está conosco, que vai nos dar vitória. Deus poderia ter deixado o seu reino, a sua obra, a sua igreja para pessoas preparadas como conquistadores, generais e governadores, mas ele confiou a nós, ele confiou a mim, ele confiou a você, pessoas simples, pessoas fracas, pessoas comuns, para fazer a sua vontade. A Bíblia nos ensina que Deus nos chama como servos dele, para contribuir à obra dele no mundo. Você é comparticipante de Deus. Você é embaixador do reino de Deus. Você é a pedra viva de Deus, que Deus quer edificar um altar, uma casa, para Ele mesmo morar nela. Portanto, queridos, possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e olhar para a palavra de Deus e confiar na mesma, que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Deus chama os fracos. E na próxima reflexão, Deus chama os fracos e fortalece os fracos para a grande obra que Ele tem para nós. Deus te abençoe. Amém.